Capítulo 6. Alimentação. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês, assim como lhe dei a erva verde. Agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isso é, o seu sangue, vocês não devem comer. Gênesis 9, 3, 4. Penso ser necessário, antes de qualquer discussão sobre comida na Bíblia, estabelecer o propósito divino por trás do que comemos. O primeiro fundamento é o reconhecimento de Deus como o Criador de todas as coisas, tanto dos que consomem alimentos como do próprio alimento. O segundo fundamento está relacionado ao propósito pelo qual os alimentos foram criados. Quanto ao primeiro, convém reconhecer que as Escrituras Sagradas atribuem a Deus a criação e a dádiva dos alimentos. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra. Todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. E não podemos concluir que depois da criação o Senhor tenha se ausentado dos processos para garantir o ciclo da provisão alimentar que foram por eles mesmos estabelecidos. O salmista declarou, em Salmo 65, 9 e 10, Tu visitas a terra e as regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amolecestes com chuviscos e lhes abençoa a produção. Vamos ler outro salmo, Salmo 104, do 13 ao 14. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu entendimento. Nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, também afirmou que o Pai Celeste segue comprometido com a provisão alimentar da sua criação. Vamos ler Mateus 6, 26. Observem as águas do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? De acordo com a instrução de Cristo, o Criador segue sustentando os animais e ainda mais a nós que seus olhos temos um valor muito superior que as aves. Fato, o Criador é o responsável pela origem dos alimentos e de sua necessidade. Portanto, os alimentos foram criados para ser fonte de energia e de sustento. Daí a instrução divina de Noé antes do dilúvio. Leve com você todo tipo de comida e armazena com você. Isso será de alimento para você e eles. Mas a comida possui somente essa finalidade, o sustento das criaturas de Deus? Não. Ela também é, de acordo com as Escrituras, fonte de prazer. Esse é o segundo fundamento. O Senhor poderia ter feito um único fruto, com uma só cor, sabor, cheiro, textura e tamanho. Nele poderiam estar contidos todos os nutrientes necessários do corpo, garantindo assim nossa subsistência. Em vez disso, ele optou pela diversidade. Criou frutos com quase todas as cores, sabores, aromas, texturas, tamanhos e formatos. Isso indica que o Criador quis que nosso paladar degustasse uma variedade de sabores, que nosso olfato desfrutasse uma diversidade de aromas, que nosso tato diferenciasse a multiplicidade das texturas e ainda que os nossos olhos curtissem a variedade de cores, tamanhos e formatos desses frutos. Como está escrito, então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Por isso, várias passagens bíblicas falam de saciedade e alegria no consumo dos alimentos, seguindo de gratidão a Deus. Deuteronômio 8:10 diz: vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Olha o que diz Neemias 8:10. Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. O alimento envolve uma satisfação que vai além do sustento. Tem a ver com sentimentos,
com a determinação de alegrar-se diante do Senhor, comendo o que se tem de melhor. Se o primeiro fundamento é o reconhecimento de Deus como Criador, tanto dos alimentos quanto daqueles que se alimentam, o segundo tem a ver com o propósito dessa criação. O alimento é fonte de energia vital e também de deleite. Não se trata de reconhecer um ou outro, mas sim ambos. Todavia, é a parte do prazer mais do que do sustento, que requer de nossa parte equilíbrio, moderação e uma maneira correta de relacionar-se com a comida. Em outras palavras, se o primeiro fundamento tem a ver com o reconhecimento dos alimentos como algo bom, procedente de Deus, o segundo tem a ver com o entendimento de que, associada ao deleite que nos é permitido ter, devemos ser responsáveis a usufruir a comida. Isso implica saber conter nossos desejos e fazer escolhas, moderando não só apenas a quantidade, mas também a qualidade dos alimentos. Um perigo que muitos não enxergam. Deus criou muitas coisas, todas elas boas, mas advertiu que podemos errar no modo como nos relacionamos com elas. Ou seja, errado não é necessariamente aquilo que se fez. Por vezes, o erro é definido como se faz algo e não pelo que é feito. Um exemplo disso é o descanso, assunto que abordamos mais à frente. Trata-se de uma instituição divina. Na esfera do descanso, cabe reconhecer que necessitamos, entre outras coisas, do repouso do sono. Entretanto, alguém pode concluir os limites do descanso sadio e exceder-se, adentrando no terreno da preguiça. O excesso do tempo de cama, diferentemente do sono em si, é condenado nas Escrituras. Olha o que diz Provérbios 6, do 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará um homem armado. Outra forma de entender esse princípio diz respeito ao ato sexual. O sexo é parte do plano divino, é uma bênção e foi dada aos que abraçaram a aliança matrimonial. Não se limite à procriação e está relacionada ao deleite dos cônjuges. Olha o que diz 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa o seu marido. A esposa não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser que talvez por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Evidentemente, ao determinar que não haja períodos prolongados de privação da intimidade física do casal, a Bíblia sinaliza uma frequência que não condiz apenas com a ideia de procriação, um suposto propósito exclusivo do ato conjugal, como é definido pela Igreja Católica, que também, por causa dessa crença, nunca foi favorável aos métodos anticoncepcionais. Deduz, portanto, que o sexo não é sujo, nem vergonhoso e nem pecaminoso. É criação e projeto divino e, como tal, santo, puro e bom. Entretanto, aquilo que não é errado em si mesmo pode se tornar errado quando praticado incorretamente. Observe a advertência encontrada na Epístola de Hebreus, Hebreus 13, 5. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus determinou duas coisas a serem honradas por todos, o matrimônio e o leito conjugal sem mácula. Ele também prometeu julgar dois tipos de comportamentos, os impuros e os adúlteros. Quem são os adúlteros? Os que desonram o matrimônio e se envolvem sexualmente com alguém que não é seu cônjuge. Portanto, o sexo praticado dentro do matrimônio é correto, é uma bênção. No entanto, quando essa aliança é quebrada pelo ato sexual com outra pessoa que não seja o cônjuge, o pecado não está no sexo em si, mas em como ou com quem ele foi praticado. E não é apenas pela manutenção da exclusividade do ato sexual entre marido e mulher que Deus mandou honrar o matrimônio. Ele também ordenou ao casal que preservasse sem mácula o leito conjugal. Logo,
a certas práticas, ainda que preservando a exclusividade sexual entre os cônjuges, que podem macular o leito conjugal daqueles que não adulteram. Isso derruba o mito de que dentro de 4 paredes vale tudo. Sobre essa lógica, quem são, então, os impuros mencionados no texto? Os impuros, diferentemente dos adúlteros, não erram com quem decidiram manter a intimidade sexual, e sim em como optaram fazer isso. Ou seja, assim como no dilema do descanso versus preguiças, temos aqui o dilema do ato sexual puro versus adultério ou impureza. É quando o erro não está nas coisas em si, e sim na maneira como lidamos com ela. Dito isso, é a hora de reafirmar: a comida é a ideia da criação de Deus, mas o uso incorreto do padrão divino pode configurar erro e até mesmo pecado. Sendo assim, como a comida tem afetado a humanidade? Será que nos damos conta da força e influência que ela exerce sobre nós? É necessário um melhor entendimento do assunto mediante a avaliação de vários exemplos bíblicos. Em que aspecto o ser humano foi primeiramente tentado? Em que área Satanás concentrou seus esforços iniciais? Embora possamos nos aprofundar nos muitos elementos contidos na proposta maligna, precisamos reconhecer que a desgraça da humanidade começou com uma tentação, cuja máscara envolvida também a comida. De igual modo, em que aspecto Jesus, o último Adão, foi primeiramente tentado? Os evangelhos de Mateus e Lucas nos mostram que também foi na área da comida, quando o diabo tentou explorar a fome que Jesus sentia depois de 40 dias de jejum. Vale destacar, porém, que diferentemente do primeiro Adão, o último saiu vitorioso sobre a proposta maligna. Foi por causa da fome e do desejo por comida que Esaú vendeu seu direito de primogenitura, que incluía perpetuar a bênção e os propósitos divinos concedidos a Abraão. Como nos alerta o autor de Hebreus, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. A palavra de Deus destaca acerca do povo de Israel que no seu coração voltaram para o Egito. Qual o motivo dessa saudade do lugar da escravidão? Entre elas a comida, entre elas a comida, né? Números vai dizer isso, somando as expressões desejo, lembrança, saudade e alma, destacados no texto bíblico, evidencia-se que o prazer da comida não se limita ao paladar, à capacidade de desfrutar da diversidade dos sabores dos alimentos. Trata-se de algo que também é emocional, que afeta a alma, a sede da vontade, dos sentimentos e pensamentos. Mas os efeitos da comida excedem o aspecto físico do paladar e emocional da alma. Eles também afetam a vida espiritual. Os exemplos de Adão e Eva, de Esaú e dos israelitas confirmam isso. Penso ser essa razão pelo qual Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, refere-se a alguns que são inimigos da cruz. E assim denuncia: o Deus deles é o ventre. E escrevendo aos cristãos de Roma, o apóstolo expõe outros com rótulo semelhante. Não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. A comida para eles tem se tornado um ídolo, assim como também a avareza. E o que os dois exemplos têm em comum? É que o dinheiro, assim como o alimento, não é errado em si. No entanto, a forma errada de lidar com eles tem levado muitos ao tropeço, inclusive na vida espiritual. Essa compreensão deveria nos levar a tratar o assunto com cuidado. A mesma Bíblia que apresenta a comida como fonte de prazer e não apenas de sustento, mostra a sabedoria de quem aprende a manter a perspectiva de prazer sob controle. Como está escrito: feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se assentam na mesa do seu tempo para refazer as forças e não para embriagar. Nem toda refeição deveria ser tratada como festiva e fonte de prazer. A gula, diferentemente da fome, não persegue o sustento, a nutrição saudável, a renovação das forças do que o corpo tanto precisa. Ela está sempre mirando o prazer insistente e, embora seja parte do pacote, não deveria determinar o padrão de como nos alimentamos. A prova disso é que o mesmo Criador que disponibilizou o prazer na alimentação sempre estabeleceu para o ser humano restrições alimentares. Vamos falar de domínio próprio.
Não podemos falar de alimentação sem abordar a questão do domínio próprio. Uma vida de alimentação saudável não se limita somente a quanto comemos, ela também envolve inquestionavelmente as escolhas do que comemos. Muito embora o segundo não exclua o primeiro, são aspectos complementares e não divergentes. Vamos ler Provérbios 25, do 27 ao 28, que diz assim: comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. A expressão hebraica que foi traduzida por domínio próprio aponta para aquele que não pode conter o seu espírito, como consta na tradução brasileira. A Nova Versão Internacional recorre à expressão não sabe dominar-se, enquanto a Nova Tradução da Linguagem de hoje opta por não sabe se controlar. Em todas as versões, porém, preserva-se a comparação da pessoa como uma cidade sem muros. Ou seja, a analogia indica que a falta de controle deixa a pessoa vulnerável, sem proteção. Essa é a função dos muros. Precisei aprender a dizer não a muita coisa enquanto Deus trabalhava comigo o entendimento bíblico do cuidado do corpo. Por vezes, o domínio sobre o desejo me obrigava a dizer não à quantidade de alimentos e prazer enquanto ainda desejava comer. Por vezes, tive de dizer não à qualidade dos alimentos. Em outras ocasiões ainda, precisei dizer não a ambos. A verdade é que a Bíblia não fala muito de glutonaria, pelo menos não da perspectiva que imaginamos. Embora as versões mais antigas derivadas da tradução de João Ferreira de Almeida tenha feito uso da palavra glutonaria nas listas paulinas das obras da carne, a grande maioria das versões modernas evitou essa tradução. A palavra empregada nos manuscritos gregos é komos, que indica, segundo Russell Chaplin, um cortejo festivo, uma honra ao deus pagão do vinho. Era uma refeição e um banquete festivo, mas com frequência seus participantes perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em ocasião de glutonaria e bebedice, de orgia das piores. Assim, essa palavra veio a indicar glutonaria e orgia, sendo possível que a lista de vícios preparada por Paulo queria levar-nos a compreender que ambos esses sentidos da palavra, as traduções modernas escolhem um ou outro desses significados. Como a palavra bebedice já havia sido mencionada na lista das obras da carne, presuma-se que a ênfase não recaiu sobre a bebedice, e sim sobre a glutonaria e ou orgias que acompanhavam essas festas. A palavra glutão aparece 2 vezes no Novo Testamento, e ambas foram empregadas em um ataque ao Senhor Jesus. Mateus 11:19, e vê também Lucas 7:34. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. No Antigo Testamento, a expressão aparece no livro de Provérbios, em Provérbios 23, do 1 ao 3. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Por que estou destacando a frase da ênfase bíblica na gula? Porque desenvolvemos conceitos errados a respeito do assunto. A maioria de nós pensa na gula como um pecado alimentar relacionado à quantidade de comida. A verdade é que o oposto do domínio próprio, um dos gomos do fruto do Espírito, é a falta do controle em qualquer área. Em relação aos alimentos, é a falta de controle, a incapacidade de dominar o desejo. Independente dos excessos da quantidade, basta que haja falta de controle. Isso se aplica, por exemplo, a alimentos que deveríamos evitar e alegamos não conseguir fazê-los. Convém ressaltar essa questão, porque desviamos o foco da falta de controle do desejo para o volume de alimentos ingeridos. Evidentemente, isso também é falta de domínio próprio, mas não se limita aos tropeços da quantidade. A vitória sobre as obras da carne depende exclusivamente do domínio próprio, quanto ao desejo de si, e não apenas a quanto se deseja ou se consome algo. O problema do primeiro casal com o fruto proibido do Éden não estava ligado à quantidade de frutos consumidos. O problema residiu na falta de domínio sobre o interesse despertado. O tropeço de Esaú também não enfatiza a quantidade de comida, mas sim a falta de controle ou de paciência. Os israelitas que tiveram saudade das comidas do Egito e reclamaram do maná
podem até ter comido mais do que o normal, mas no relato bíblico a ênfase do seu pecado está no desejo e não apenas na quantidade de comida ingerida. Veja duas menções nos livros de Salmo acerca desse episódio. Primeiro, Salmo 78, do 27 ao 31, que diz: também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Ainda tinham alimento na boca, quando se levou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Salmo 106,14 diz: entregam-se à cobiça no deserto, e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Para a glória de Deus. Há uma instrução bíblica que tem sido de grande ajuda na reformatação de minha maneira de pensar e agir quanto ao cuidado do corpo, e em especial quanto à alimentação. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como Deus pode ser glorificado por meio de nossa forma de comer e beber? Nossa comida ou bebida jamais dará diretamente glória a Deus. São objetos inanimados que não possuem esse poder. As Escrituras falam sobre como lidamos com a comida e o resultado que isso produz. Aliás, o contexto da afirmação paulina diz respeito ao impacto que nossas ações relacionadas à comida, à bebida ou qualquer coisa excede sobre pessoas à nossa volta. Como, por exemplo, minha liberdade para comer aquilo que fere a consciência de um irmão. Na consequência, o apóstolo adverte em 1 Coríntios 10:32. Não se tornem motivos de tropeço nem para judeus, gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a Deus, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Essa aplicação prática do significado de glorificar a Deus por meio do que comemos ou bebemos não exclui uma contrapartida, outras percepções que a própria Bíblia nos oferece acerca do assunto. Uma delas é o ato de adorar e honrar ao Senhor, dando-lhe o louvor que lhe é devido. Mas não podemos deixar de reconhecer ainda que quando o propósito divino é devidamente executado, ele é glorificado. Observemos essa afirmação feita aos crentes romanos. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Jesus nos acolheu em sua família, para a glória de Deus. A ênfase aqui não tem a ver com pessoas cultuando, nem com bom testemunho diante dos outros, mas sim com o propósito divino da redenção se cumprindo. Por isso, para glorificar a Deus com o que comemos e bebemos, devemos procurar entender o propósito da criação divina dos alimentos, nossa fonte de energia e nutrientes, e também do corpo, receptor e processador desses alimentos, de modo a esforçar-nos para cumpri-lo. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo apresentou o estômago e os alimentos como uma criação casada, isso é, um foi feito para o outro. Olha só, 1 Coríntios 6:3, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. A palavra grega traduzida por estômago é koila, que se refere à barriga inteira, toda a cavidade, o abdômen inferior, a região, o ventre, o lugar onde o feto é concebido e sustentado até o nascimento. E em sentido metafórico, a parte mais interna do homem, a alma, o coração, como lugar de pensamento, sentimento, escolha. Essa é a razão por que versões mais antigas, como a Almeida, revisada, corrigida, e a tradução brasileira optam pelo uso da palavra ventre. 1 Coríntios 6:13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. O dicionário Vine também indica que o uso da palavra koila está relacionado algumas vezes ao útero e em sentido figurado na parte interior do homem, isso é, o coração, a alma. Mas não posso deixar de observar que em outros casos seu sentido aponta para a barriga como um todo, abrangendo os órgãos internos como esôfago, estômago, intestino. Um exemplo disso é o ensino de Jesus acerca daquilo que contamina o homem, mostrando que o conceito da nova aliança acerca
acerca de impurezas não estaria relacionada à ingestão de alimentos. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhe: ouve-me todo e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Quando entrou na casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o contamina, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, os ídolos, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Evidentemente, o uso da expressão ventre, feita por Cristo, não aponta para o útero, tampouco para o seu interior. Refere-se ao lugar por onde alimentos entravam e saíam. Aliás, as expressões traduzidas por lugar escuso no original grego, que remete ao lugar onde as evacuações de resíduos humanos são descarregadas, privada, fossa, banheiro. A Bíblia de Jerusalém traduziu essa expressão como sai para a fossa. Qual a importância de reconhecer que o uso da palavra koilia não se limita a estômago? A Bíblia trata de forma genérica e abrangente o lugar por onde os alimentos entram, são processados, depois de seu devido uso eliminados. Isso aponta para todo o sistema gastrointestinal. Dessa forma, somos direcionados a relações sobre os alimentos e ao sistema digestório como um todo, ambos criados por Deus, com uma relação específica entre si. Portanto, Jesus e Paulo não mencionaram como pode ser equivocadamente interpretado apenas o estômago, mas todo o conjunto de órgãos relacionados ao processo digestivo. Em outras palavras, precisamos entender a alimentação conforme planejada por Deus, isso é, como o nosso corpo digere e processa os alimentos de acordo com o plano do Criador. Atualmente dispomos de conhecimento científico e biológico como nunca, o que penso ser parte do cumprimento da afirmação feita a Daniel acerca do tempo do fim, de que o saber se multiplicará. Isso não permite entender ainda mais o corpo e seu funcionamento correto, revelando com mais riquezas de detalhes